Política fiscal continua sendo, né, o tema no Brasil, Rodrigo Moliterno. A gente não escapa dessa realidade das contas públicas. É um problema que o mercado acho que teve aquela falsa sensação, né, com a entrada do governo Bolsonaro, não falsa sensação, mas a expectativa de que a situação fosse andar um pouco mais rápido no sentido do controle dos gastos, com a reforma da Previdência. Depois se gerou uma série de expectativas, né, com a agenda de reformas pós-reforma da Previdência, com reforma administrativa, com reforma tributária, com privatizações. Veio o coronavírus e colocou aí esse plano abaixo, pelo menos, não plano abaixo, mas postergou bem aí toda essa agenda que o mercado criou, a expectativa, e o nosso cenário político acaba dificultando ainda mais essas questões entrarem em pauta. A gente está tendo a prova pela reforma tributária, né? A gente tem duas reformas caminhando dentro do Congresso, o governo enviou uma outra, e mesmo assim, com tanto texto, com tanta, né, tantos arcabouços para se implementar uma reforma tributária, a gente não consegue andar, porque a gente tem aí esse racha político, a gente tem um cenário político bem complicado, certo? Exatamente, né, Cá? Como você mesmo colocou, e a gente já vem pontuando aí já algumas semanas, tudo mais. Obviamente, existia uma expectativa muito forte das reformas andarem e tudo mais, mas quando a gente cai no campo político, a gente vê que realmente é mais complicado. E veio a pandemia, e isso tumultuou ainda mais. E o mercado acionário sente, certo? Exatamente. Então, a gente fica nesse momento onde qualquer, vamos chamar, diz daqui, diz dali, para o mercado acionário, isso cria-se bastante volatilidade. Ainda que você comece a ter um cenário macro mais favorável por conta dos juros, por conta até mesmo de uma recuperação das economias, a gente até viu aí nesses últimos dias, final de semana, algumas casas revisando a projeção do PIB, né? Antes eles previam uma queda de 6,5%, hoje já chegam a prever uma queda de 4%, ou seja, de certa forma é uma melhora. Mas todo esse cenário político vai continuar trazendo volatilidade. E volatilidade ou para o mercado como um todo, ou pontual em setores, como foi o caso do setor financeiro, por aumento da carga tributária, por colocação de querer limitar o teto. Cheque especial, isso que eu queria puxar já com você, esse gancho, né? Na semana passada foi entregue esse texto para limitar, né, os juros do cheque especial, e aí, se eu não me engano, o Rodrigo Maia falou que isso não vai ser pautado, é isso? O Maia falou que não tem intenção de pautar tão logo isso, né? Deu a entender que vai lá para o fim da fila, mas eu acho que, assim, pior do que a aprovação é, mais uma vez, o governo tentando se meter na iniciativa privada, né? Acho que isso daí é o que traz mais desconfiança para o mercado. Não é a questão em si do percentual, se é 30%, se é 10%, mas sim o governo se interfere na iniciativa privada. E quando a gente dá uma olhada ainda na PEC, né, dessa questão do teto, não está nada claro, tecnicamente falando, o porquê dos 30%. Então, isso ainda... Você vê que isso é discutível, né? É justamente uma coisa política que são essas coisas que interferem no mercado acionário, e é muito ruim, né? Hoje foi bancário, amanhã vem o governo e resolve limitar alguma coisa de outro setor. Então, assim, o livre mercado, a livre concorrência, ela fica travada e fica de mãos atadas quando isso assusta o investidor estrangeiro, eu acho. Exatamente. Toda essa burocratização, né? Exato. Essa situação toda acaba afastando o investidor do mercado, até mesmo o investidor local fica um pouco na desconfiança de como que a situação vai ser amparada por conta essa briga política, esse racha dos partidos. A gente já comentou umas 2 semanas atrás o racha do Centrão, a briga já pela presidência do Senado e da Câmara na eleição que vai acontecer em fevereiro de 2021, então a gente já tem toda uma movimentação em torno disso, então é muito difícil a gente esperar alguma
conclusão em temas fiscais. Por aqui na Veda a gente não está tão otimista em relação ao andamento da reforma tributária. A gente já explicou isso semanas anteriores, porque não é uma discussão também só executivo-legislativo, tem uma discussão também com os empresários dos setores que estão se sentindo prejudicados. A gente tem agora também o mercado apreensivo, porque é o último mês do auxílio emergencial, tem que ver como que o Bolsonaro vai tocar essa situação. Lembrando que o Bolsonaro experimentou aí nesses últimos meses, nesse último trimestre, uma manutenção, pelo menos, da sua popularidade, com a elevação da popularidade dele na classe E e C, enquanto as classes maiores acabou abaixando um pouco, mas essa manutenção foi por conta das classes mais pobres que se sentiram amparadas pelo auxílio emergencial. Ele teve aquele gostinho, né, da política assistencialista, e ele está flertando com isso. Ele quer transformar o Bolsa Família, o auxílio emergencial no Renda Brasil, colocar o carimbo nele, nesse pacote, porque está também pensando na reeleição, né, da presidência. Então, a gente tem um mercado apreensivo com isso para ver como que o governo vai conduzir, porque a gente não tem espaço fiscal, e isso também deve trazer aí um movimento de aversão ao risco no mercado doméstico. Então, a gente tem várias questões em paralelos. Acho que primeiro a gente tem que pontuar essa questão do fiscal, porque o investidor doméstico vai estar acompanhando isso atentamente, essa questão do auxílio emergencial. A gente sabe que isso aí, como é o tema do nosso relatório dessa semana mesmo, é o calcanhar de Aquiles, né, do Brasil. A gente tem também os balanços que o Rodrigo Moliterno já vai comentar, e lá fora a gente tem Estados Unidos e China, essa tensão sem fim e que tende a ficar mais latente, porque o Trump está usando isso daí, né, para sua reeleição. Ele consegue. O Trump também quer melhorar o índice dele, né, de popularidade, né? E ali então, ele tem. Assim, briga um pouco com a China. Agora ele tem a questão do pacote lá fora dele, que também quer estender para $400 para semana, que também ele fez via tentando... decreto, né? Ele fez isso via decreto, e lá, é verdade. Exatamente. E lá já discutem também se ele pode ou não fazer isso via decreto. E né? aí tá o problema. Não é? Eu acho que aí que está o problema da volatilidade, porque assim, o mercado começou a semana otimista, porque o Trump foi lá e colocou esse pacote fiscal via decreto, só que a gente já tem as contestações se ele realmente pode fazer isso, e aí vai ter uma briga aí ao longo da semana dentro do Congresso. Então vale a pena prestar atenção para ver como que vai ser, né? Porque os democratas não vão deixar a situação bem assim. O Trump fazendo essa medida fiscal, esse pacote de 1 trilhão que eles não conseguiam chegar num acordo, ele foi lá, fez via decreto para estender esse auxílio desemprego à população. Aí o que acontece? Os democratas, até alguns republicanos contestam, falam que isso daí deixa a população mais confortável para não voltar a trabalhar. Enfim, a gente vai acompanhar também uma semana de noticiário latente com essa questão, mas trazendo um pouco disso para a realidade aí, também já falando um pouco dos balanços, trazendo para a realidade do Brasil. Eu queria até entrar no setor de proteínas, né? A gente sabe que quando os Estados Unidos e a China ficam tensionados, o Brasil consegue aí, tem alguns canais para se beneficiar dessa tensão no sentido das exportações. A gente tem resultado desse setor essa semana. Eu queria que você trouxesse algumas considerações. Então, essa semana a gente continua aí numa semana cheia de resultados, entre eles do setor frigorífico, né? JBS, Marfrig, Brasil Foods. Como você mesmo colocou, o aumento da tensão Estados Unidos e China, de certa forma, a gente acaba se beneficiando, de certa forma, por a gente ter, vamos chamar assim, as maiores empresas de proteínas são brasileiras, então, e é algo que eu acredito que proteína vai estar em alta pelos próximos anos, quem sabe década, tá? Então o Brasil vai ser o grande fornecedor disso daí. E o que a gente vem percebendo que a cada dia que vai passando a questão da pandemia, vai havendo uma flexibilização maior, principalmente das exportações de proteína, o que isso daí deve beneficiar e bastante o resultado dessas empresas, por conta desses últimos 2 meses que começou a haver um incremento nas exportações e na flexibilização. E para o segundo semestre, vejo essas empresas elas se beneficiando bastante. Uhum. Tá? Então, acredito, obviamente, $1 em patamares que está alto é benéfico para ela.
a demanda por proteína elevado também é benéfico. Então, é um setor que teve um ápice muito forte no início do ano, veio a pandemia, ficou uns 2, 3 meses aí meio em banho-maria, recuou, e agora volta a estar em evidência. Então, acho que tem espaço para essas empresas, tá? Acredito no segundo semestre elas voltando aí a performar bem. E outro setor? Junto nessa semana, a gente tem da resultado da Eletrobras, da BR Distribuidora, da Suzano, que tem se mostrado muito bem aí, principalmente por uma leve recuperação do preço da celulose e também por aumento da demanda internacional por celulose, ela conseguiu ter um incremento. A própria Klabin teve um incremento na questão de vendas, e quando a gente olha em Klabin, principalmente, é um grande termômetro de reaquecimento, que ela produz muito aquele papel ondulado, que é para embalagem. Então, se está havendo embalagem, é porque está tendo pedido. Então, isso daí já mostra, de certa forma, um aquecimento aí na economia. E já vamos começar a ver também das varejistas, né? A gente tem a Via Varejo também essa semana, que já vai ser um sinal para a gente estar vendo se realmente o setor de e-commerce continua sendo o carro-chefe, o puxador desse movimento. Tá? Pelas prévias que andaram soltando, tanto o Magazine Luiza, Via Varejo, é bem provável que a gente continue vendo um acréscimo bastante forte desse setor. Então, a semana inicia aí com expectativas positivas, tem atas do Copom ao longo na terça-feira. Então, acho que a gente tem que ficar atento, que tem bastante coisa acontecendo, e esse cenário, de certa forma, otimista lá fora, que está abrindo as bolsas de levemente positivo, pode se refletir aqui internamente também ao longo da semana. Vamos lá, então, mais uma semana, bons negócios para todos, e qualquer novidade a gente traz aqui no Instagram. Boa semana.